Pessoal, é o Tomil aqui novamente da Nippon Bonsai, e hoje eu vou dar uma dica bacaninha para vocês e falar um pouquinho sobre a época de você tirar o arame, né, depois de ter aramado essa planta, que a gente tem que cuidar com a aramação. Um outro detalhe é que algumas vezes a aramação ele interfere na passagem da seiva no galho, e isso pode atrasar o desenvolvimento da planta, fazendo com que essa parte onde foi aramada se desenvolva menos e outros brotos mais próximos ao galho se desenvolvam mais, e você perde a qualidade do galho que você está desenvolvendo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então aqui, ó, se a gente observar, essa aqui é um Piteco Ecolome. É uma planta que foi trabalhada pelo Luiz Felipe Dalorto agora em novembro. Então nós temos aqui dezembro, janeiro, 2 meses praticamente. E essa planta ela é extremamente vigorosa. Ela estava, depois eu vou até postar aqui a foto de como ela estava e como ela ficou em 2 meses, tá? Então 2 meses para cá ela se desenvolveu muito rápido e a gente precisa dar uma freada em algumas coisas nela. Se a gente observar, nós temos broto ladrão, né? Esse aqui embaixo, assim, ó. Essa região aqui nós não vamos estar utilizando, então vamos estar tirando, tá certo? Galhos que estão desenvolvendo em locais a gente não vai precisar, a gente já vai tirar. Tem situações, por exemplo, que... Deixa eu só abrir aqui esse espaço. Vamos aqui. Vou tirar aqui, ó. Tá vendo esses brotos aqui no tronco? Então, se a gente observar, esse galho aqui foi aramado e abaixo dele, imediatamente lateral, desenvolveu galhos e estão puxando energia desse galho principal ali. Então esse caso aqui eu tiro também, tá? Vamos ver aqui também, imediatamente na base do galho, tá certo? E se a gente observar aqui, ó, deixa eu só abrir mais espaço. A gente observar aqui, você vê que aqui, ó, nós temos um tronco, um galho aramado, certo? E bem na base dela aqui, ó, eu não vou usar esse galho aqui, então nós vamos tirar aqui também, certo? E tira. Esse desbaste é muito importante, porque senão esse galho principal aqui, ó, esse é onde você aramou, que você quer fazer o patamar, a copa, ele não se desenvolve porque esse galho aqui está puxando energia. Um outro detalhe aqui, se vocês observarem, né? Aqui, ó, esse arame ele tá já marcando. Vou tirar aqui agora com detalhes, né? O tronco, né? Vai estar marcando já o galho ali. Então, ó, tá vendo aqui a marcação? Então nós temos que tirar esse arame desse local aqui, porque ela vai deixar uma marca profunda e nós precisamos tirar esse arame aqui. Então, para tirar o arame, como a gente faz? Nós cortamos o arame, né? A gente evita de tentar tirar o arame de outra forma, né? Tem um pessoal que tenta economizar, mas algumas vezes você pode perder um galho desse importante numa hora que você vai tentar tirar o arame e esse galho quebra. Então, gente, olha aqui, já dá para observar aqui as marcações desse tronco, né? Esse galho aqui, ó, e ele deixa essa marca aqui que não é muito bem vista, dependendo do tipo de planta.
Aqui também nós temos um exemplo aqui, ó, já está marcando. Agora a pergunta é o seguinte, toda época, tem época para tirar o arame? A melhor época é quando ela estiver marcando. Se ela não estiver marcando, se ela não tiver, você não precisa tirar, né? Porque algumas vezes ela ainda não está pronta para ser retirada. No caso aqui já não tem mais função, né? Vamos tirar aqui. Pegar um alicate de gema aqui. Então é isso aqui, ó, tá vendo? Ali também, se você observar ali, tá marcando bem. Tá marcando bem, então precisamos tirar. Sempre com ferramenta adequada, né? Muito importante a gente frisar isso. Que algumas vezes a gente tem uma ferramenta que não é adequada e você muitas vezes faz muita força e começa a ter problemas aí também na qualidade sua de você estar trabalhando com os seus materiais, né? Aqui um alicate de gin, né? Isso que serve para outras coisas, certo? Olha como marcou aqui, ó, como que a casca já tá, né? Enfim. Então é dessa maneira que a gente vai então tirar os nossos arames e quanto tem então aqui, ó, como eu estava comentando, nós temos então essas já alguns galhos com marcação, né, do arame, certo? E por isso nós precisamos retirar. Um outro detalhe que eu gostaria de estar mostrando, se vocês observarem aqui, ó, neste local foi feita a aramação. Aqui tem um galho aqui, certo? Esse galho ele tem tá vivo tal, mas embaixo dele, ó, formaram brotos novos embaixo da onde você aramou. E se você deixar esses galhos aqui, se ele não for necessário, ele vai ganhar muita força aí, porque ele está livre, ele está crescendo muito em relação a esse aramado. Então esse que você aramou, ele vai perder a força. Por conta disso, você tem que o quê? Você tem que eliminar. Se não tem necessidade, tu elimina o galho, tá? Então agora se você observar, ó, eu só tirei essas folhas daqui. Esse galho que está aqui, que seria o interessante para estar desenvolvendo mais, ele está mais fraco que esse aqui, ó. Por quê? Porque aqui é muito mais fácil ele pegar a energia da seiva do que aqui, porque tem uma curva, tem um arame restringindo a passagem da seiva, que já está marcando, que eu também vou tirar, certo? Então por conta disso, que você muitas vezes tem que tirar o arame e também diminuir a força. Por exemplo, desse galho aqui, ó, que ele está muito forte. Se você não quiser, por exemplo, tirar totalmente aqui na base, como eu fiz com a outra, você pode apenas diminuir ele, porque de repente ele pode fazer um fundo aqui, ó, porque essa é a parte traseira da planta. Então, de repente eu não quero tirar esse galho todo, mas eu vou diminuir a força dela. Por quê? Porque o ápice aqui, ó, essa parte aqui é que me interessa para desenvolver o quê? Aquilo que a gente o Felipe tava querendo fazer, era fechar o fundo dela aqui com esse movimento aqui, certo? Então eu vou tirar aqui já o arame desse galho aqui também, porque ele já está na posição. Você viu que ele era um galho reto, né? Mas com o arame ele deu movimento ao tronco, só que com esse movimento ele restringiu o crescimento apical, né? Fazendo com que esse aqui, ó, fosse o grande ladrão de energia dessa seiva aqui que estava passando aqui. Então é muito mais fácil você canalizar por um cano reto que um cano torto. É isso? É uma questão de fluxo. Então, não só nessa situação, né, que ele, por algum motivo ou outro, né, que ele tem um projeto na cabeça, ele definiu que esse galho tem que ter esse movimento lateral aqui para fechar aqui a copa aqui, esse canto de cá. Então, o que nós temos que priorizar? São esses galhos que cresceram aqui
para fazer o fechamento da copa. Com o tempo, nós vamos fazer uma poda aqui, né? Diminuir o tamanho desse galho para ele fazer o que? Os patamares. Porque toda vez que nós, como já foi comentado em outros vídeos, né? Toda vez que você faz uma poda, você tira aqui a passagem da seiva e imediatamente abaixo dela você nutre mais os galhos, as folhas laterais que estão próximas onde você podou. E essas serão os que? Novos brotos. Então, para você fazer uma ramificação do teu galho, você tem que fazer a poda, tá? Tá certo? No caso, algumas você pode já cortar, outras você espera até que ela tenha a espessura do tronco que você quer para depois podar. E fazendo essa plástica, cresce e depois repoda para dar uma posicionada num tamanho que você gostaria que no futuro ela ficasse. Vamos tirar aqui alguns galhos que estão poluindo, né, a parte interna aqui, que é desnecessária. Aí a pessoa fala assim, o que é necessário, o que não é necessário. Como eu comentei, vai depender do teu projeto, o que você estava querendo fazer com aquele galho, né? Por exemplo, ó, aqui, você pode olhar aqui, ó, nessa posição, que esse galho veio para cá e formou um outro galho aqui. Só que tem alguma coisa aqui em cima que não tem a ver com nada. Por quê? Porque você quer que o galho cresça aqui nessa direção lateral. Então esse aqui está sobrepondo um galho que já existe. Esse está em cima desse de baixo aqui. Então eu não preciso dela, eu tiro ela. Tá? Ela está poluindo aqui o nosso espaço. Tá? Aqui também ele já está muito comprido. Eles estão muito longos, né? E a gente está o quê? Querendo fazer o quê? Que ele se ramifique. Para você fazer com que esse galho aqui se ramifique, você tem que podar, certo? Aqui, ó, novamente, aqui, ó. Nós temos aqui um galho que foi aramado lateralmente, certo? Ele já está na posição. Ele já se define na posição, então eu já posso tirar porque ele já está marcando também. Aqui já está marcando. E aqui vocês vão começar o que fazer? O acabamento desse galho aqui que eu podei, não é isso? Bom, olha só, esse galho aqui, ó, ele tá indo para cima aqui, ó. Eu quero que ele vá para lateral, então eu não preciso dele aqui, ele tá me incomodando. Só que ele aqui tá muito comprido. O que ocorreu aqui, ó? Ocorreu uma poda aqui do galho antigo e depois ele aramou. Então ele fez essa sobra aqui, então vamos fazer o que? O acabamento dela. Então, o acabamento com um alicate, né, lateral. Isso aqui no caso é um duplo côncavo que a gente chama, é um lateral côncavo, né? E ele está muito longo aqui, então nós vamos o quê? Restringir ele aqui para ele fazer o quê? Quando eu podo aqui, ele vai fazer as ramificações dos galhos imediatamente abaixo dela. Olha aqui, esse aqui é o projeto dele, né? São esses dois galhos aqui. E saiu um aqui na frente aqui, ó. Tá certo? Esse aqui é a nossa frente. Já que aí é a nossa frente, ele vai estar atrapalhando um pouco a minha visão. Então o que eu vou fazer? Eu vou sacar ele fora. Tá certo? Então é dessa forma que a gente vai conseguindo escolher os galhos que a gente quer, né? E isso aqui, por exemplo, é só com o tempo que você vai realmente estar ganhando, dando qualidade. Você viu que teve uma poda radical muito forte aqui, ó, e um broto embaixo. Então o que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó, vou tirar fora, né? E deixar isso aqui desenvolver, porque
que esse galho aqui vai ser um galho bacaninha pra gente fazer essa lateral dessa planta aqui. Vou tirar essa aramação aqui também, que já tá marcando. Faz o acabamento da ponta, porque ele já secou uma parte mesmo. Você vê aqui, ó, a gente já está observando aqui o ápice da planta. Foi feito uma aramação aqui em cima para que desenvolva, né, esse galho aqui, ó. Mas aqui não ocorreu o que? Não ocorreu uma brotação. Mas logo abaixo dela ocorreu essa brotação. Então a gente tem que observar primeiro se vale a pena a gente manter esses arames, esse galho aqui nessa posição, ou colocar um outro galho na posição que está aqui, tá certo? Porque algumas vezes, já que ela não brotou, não se desenvolveu, talvez é interessante a gente fazer o quê? Tirar ela daqui e colocar uma outra no local, entendeu? Ou seja, fazer um sacrifício do galho que estava no ápice e colocar um outro ápice naquele local ali, tá certo? Vamos dar uma olhada, é um galho que ainda está vivo. Está vivo. Talvez a ideia é tentar ver se nós vamos ficar com ela ou não. Eu para mim não usaria ela. Vou tirar, diminuir o tamanho de outras, né? Que está muito forte. Então, pessoal, aqui, ó, tá vendo aqui? Tem uma ponta aqui, né, do arame que está seco já, o galho, né? Nós já vamos tirar aqui aqui, certo? Diminuir aqui o galho aqui. Isso aqui não... Então tá quase na finaleira aqui já. Só para mostrar para vocês como que ficou. Então, todos esses pontos aqui, ó, as pontas assim, onde estão mal podadas agora, é a parte do refinamento, tá? Então, todos esses locais aqui nós vamos ter que passar uma pasta cicatrizante, para um selante, né? Para diminuir aqui a agressão de micro-organismos, certo? E todas essas pontas aqui nós vamos tirando para dar o acabamento. Com o tempo ele vai ficar, ó, tá vendo aqui, ó? Vai fazer o acabamento dela, não é isso? Tá dando dar aquela qualidadezinha no seu galho e tal, né? Então, gente, é isso aqui, ó. É mais ou menos. Depois nós vamos ter que fazer aqui o ápice da planta. Vamos fazer um trabalhinho de aramar para levantar o ápice, né? Mas isso é com o tempo. Com o tempo. Não precisa finalizar tudo. Alguns galhos eu deixei como esse aqui, porque ele ainda precisa pegar um pouco mais de movimento, tá? Mas o trabalho mais ou menos é isso aqui, tá certo? Então, de novo, quero agradecer aí a paciência de vocês e até a próxima dica da Nippon Bonsai. Até mais, pessoal.